Olá, eu sou a professora Rosana e vou falar um pouquinho para vocês sobre a administração de medicamentos. Faço o convite para que participem do nosso simpósio de produção científica, que acontece no dia 23 de junho, com bancas de TCC, e no dia 25 de junho, com a apresentação de bancas, porém, na língua inglesa. Aqui nós vamos trabalhar sobre as vias de administração de medicamentos, vamos relembrar, realizar cálculos e de preparo de administração de medicamentos, conhecer como o enfermeiro está inserido no processo que envolve o uso de medicamentos infanto-juvenil. Algumas das referências que nós vamos utilizar. E é importante entendermos que cabe ao enfermeiro estar à frente da sua equipe de saúde e, para tanto, ele deve estar responsável pelo preparo e administração de medicamentos, seja ele próprio preparando e administrando ou capacitando e supervisionando este preparo e administração que será realizado pela sua equipe técnica. Aqui nós temos, para relembrar, só algumas vias dessa administração de medicação, que são via tópica, oftalmológica, otológica, retal, respiratória, bucal, sublingual, oral, gástrica, nasal, intradérmica, subcutânea, submuscular, intramuscular e endovenosa ou intravenosa. Então, não são novidades essas vias para vocês. Porém, aqui nós trazemos algumas vias que já não são tão simples, que não encontramos no nosso dia a dia, que são via epidural, injetado dentro do espaço epidural, via intrapleural. Para os casos de pneumonia com derrame pleural, às vezes são utilizadas medicações por essa via, e a via intraperitoneal. Também temos a via intraarticular, onde o medicamento vai ser administrado direto na articulação dessa criança ou do adolescente, e temos também a via intraóssea. Então, é necessário ao enfermeiro que ele esteja atento para a realização da sistematização da assistência de enfermagem. É bastante importante trabalhar com protocolos sistematizados para que esse preparo e administração de medicação seja feito de forma correta e segura, conforme a cultura da segurança do paciente no preparo e administração de medicação. Então, existem alguns pontos que nós precisamos estar relembrando, como, por exemplo, os certos. Quais são os 5 certos? Medicamento certo, dose certa, cliente certo, horário certo e a via certa. Só que a gente pode esticá-los mais um pouquinho e chegar aos 9 certos, onde, além do paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, nós vamos ter o tempo correto para a administração de medicamento. Em pediatria, isso é muito importante, que a gente respeite para que a nossa criança ela não tenha nenhuma complicação. Depois nós vamos ver a validade desse medicamento, tem que estar dentro do prazo de validade, ou seja, ver a validade certa. Vamos ver a abordagem correta, ou seja, a questão do acolhimento, humanização, saber ouvir e também falar de forma a compreender tanto a criança quanto a nossa mãe ou o nosso adolescente também. E, por fim, vamos fazer o registro certo no prontuário. Lembro a vocês que jamais vocês vão checar o medicamento antes que ele seja administrado. Então, aqui eu tenho algumas dicas para vocês, como, por exemplo, algumas unidades de medida, que são muito importantes conhecermos aqui para trabalhar com criança e adolescente. O ml, ele corresponde a mililitro. O U maiúsculo e o I maiúsculo, unidade internacional, muito utilizado para insulina. E criança também pode ser diabético e também ser insulino dependente. O G corresponde à unidade de medida da grama, mg, miligramas. Temos aqui o símbolo da porcentagem, gotas, GTS, microgotas, nós temos mcGTS. Aqui também uma outra dica para vocês, a equivalência, bastante importante que aprendam, porque uma gota é igual a 3 microgotas, 1 grama é igual a 1000 miligramas. Para preparar os medicamentos, utilizamos muito essa transformação de gramas em miligramas. E em ml, 1 ml corresponde a 20 gotas e 1 ml corresponde a 100
unidades internacionais. Aqui, para o cálculo da concentração, eu deixo a dica da nossa fórmula. Quando usar essa fórmula? Quando tivermos concentração. Por exemplo, NaCl 17,55 foi prescrito e na minha unidade tem disponível NaCl a 20%. Eu preciso preparar esse medicamento e eu não posso desprezar o meu NaCl a 20% porque o meu hospital já comprou. Então, eu tenho que transformar. Qual é a fórmula? Essa é a dica. Grave essa fórmula. Concentração desejada vezes volume desejado, ou seja, a minha prescrição sobre concentração existente. É o que existe na minha unidade. Aqui, então, vamos imaginar que eu tenho aqui um frasco de 500 ml de soro glicosado e ele é a 5%. Quantos gramas de glicose existe dentro desse frasco? Eu vou montar uma regra de 3 simples. Como eu monto essa regra de 3 simples? Olha só, 5% é a mesma coisa que 5 gramas em 100 ml. É a minha primeira linha, tá? Depois eu vou colocar o quê? Unidade de medida embaixo da mesma unidade de medida. ml com ml. Então, 500 miligramas, 500 ml, eu coloco aqui e vou descobrir o X. Faço a regra de 3 simples, cheguei a 25 gramas, ou seja, dentro de um frasco de soro glicosado com 500 ml a 5%, eu tenho 25 gramas de glicose. Então, é bastante importante para a gente entender quantos gramas do solúvel existe ali. Temos, então, aqui, ó, eu trago um pouquinho mais explicadinho. 1 grama e queremos 550 miligramas. Vamos montar a regra de 3. O que foi estabelecido? Que os meus 1.000 miligramas, que é correspondente a 1 grama, eu vou estar reconstituindo, ou seja, diluindo em 10 ml. Então, aqui eu já montei a minha primeira linha. É o que eu tenho, tá? Aqui é o que eu tenho. Agora, na segunda linha, lembre, unidade de medida embaixo da mesma unidade de medida. Então, 100 miligramas, ou 1.000 miligramas, vai ficar com 550 miligramas logo abaixo. Fiz isso, o que vai restar? Vai restar o ml aqui. E o ml não é o que eu quero descobrir? O meu x? Então, é a minha incógnita. O que a gente faz agora? Nós vamos multiplicar cruzado. Multipliquei cruzado. Vai ficar 1.000x, que é igual a 550 vezes 10, e nós vamos proceder essa conta, que vai dar o resultado de 5,5 ml para ser administrado na minha criança. Então, a regra de 3 ela é simples, ela só precisa ser bem pensada. Aqui eu trago para vocês só uma curiosidade também. Se vocês tiverem uma solução isotônica, por exemplo, uma glicose a 5%, um soro, e vocês precisam transformar num soro a 10% ou num soro a 15%, conforme a prescrição que o médico fizer, você tem que calcular a solução isotônica e hipertônica. Então, eu vou deixar todos esses passos aqui. Se vocês precisarem, vocês vão dar uma olhadinha. Posteriormente, a gente pode fazer uma atividade. Então, o que a gente pretende aqui? Que você seja capaz de descrever as vias, relembrar as vias de administração de medicamentos, ser capaz de realizar os cálculos e ser capaz de conhecer como o enfermeiro ele está inserido. E assim nós vamos entender todo o processo de preparo e administração de medicamento por meio da nossa assistência. Deixo agora 2 vídeos para vocês assistirem. Eles são vídeos elaborados no nosso laboratório de enfermagem e eles tratam sobre o preparo e administração de medicamentos. Então, meninos, uma boa sorte e até mais.